Seguinte, pessoal, o que que é esse tal de infraestrutura ágil, né? Você já deve ter ouvido falar nessa expressão, já deve ter ouvido falar num tal de Microsoft Azure, né? Mas vamos lá. Tem algumas pessoas aqui que são alunos da Ignição TI, deixa eu dar uma olhada aqui, seja bem-vindo todo mundo que é aluno, e quem não é também, seja bem-vindo. Seguinte, infraestrutura ágil, o que que é. A primeira coisa que eu vou trazer para vocês aqui, o que que é essa tal de agilidade, né? Por exemplo, é, quando se fala em ágil, né, agilidade, o que que vem na tua cabeça em primeiro momento? Quando se fala em agilidade? Ah, me vem. Pense aí. O que que vem na sua mente quando você fala agilidade? O que que é agilidade para você? Agilidade é velocidade? É flexibilidade? É autonomia? O que que é essa tal de agilidade? Agora eu vou mostrar para vocês como que você ganha essa tal de agilidade utilizando algumas ferramentas no Azure. Além disso, eu vou mostrar como que você ganha essa agilidade e conecta isso dentro do Visual Studio. Como que você é um profissional de infraestrutura trabalhando com o Visual Studio, ganhando agilidade para que você possa ficar mais tempo ali no seu Counter-Strike. Seria alguma coisa parecida com isso. Mas quem vos fala, para quem não me conhece, sou Josué Vidal, trabalho na área desde 2001, né, formado pela FIAP em redes de computadores e MBA de arquitetura. Nos últimos anos eu busco trabalhar com foco direto, né, na área de arquitetura em soluções em nuvem. Atualmente eu sou instrutor na ACAD TI e também arquiteto de infraestrutura em nuvem na empresa ESX. Já tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas como Microsoft, Avanade, Comsoftware, sempre na área de Microsoft, trabalhando com infraestrutura, seja como arquiteto de soluções, seja como pré-venda ou até mesmo consultor em campo, implementando projetos. Tá? Eu faço parte do time de MVP desde 2009, recebendo o título inicialmente em Active Directory, depois eu fiz uma transição para System Center Cloud e Data Center Manager, e atualmente a Microsoft deu uma remodelada boa ali nas competências, né, dentro do programa, e hoje eu sou MVP em Cloud and Data Center Manager. Não tem o System Center na minha frente, mas é tudo Cloud, né? Então, e aí por isso eu tenho um foco já muito, né, direcionado em Azure. Né? Está aqui meus contatos, meu e-mail está aqui, pegue meu e-mail, pode mandar e-mail, dúvidas, meu canal no YouTube, fiquem à vontade para entrar em contato. Conforme eu havia falado para vocês, quando a gente fala em velocidade, quando a gente fala em flexibilidade, é o que são alguns alicerces para essa tal de agilidade, né? Então eu quero ter agilidade, eu preciso ter velocidade, flexibilidade, e como que eu conecto isso no meu dia a dia, uma vez que esses dois atributos são demandas, são desafios do nosso dia a dia. Primeiro ponto que é importante destacar é esse aqui, ó. Então tá aqui. O que está dizendo aí? Eu fui lá no nosso famoso dicionário Aurélio, né? Peguei aí a definição, né, do que é essa tal de agilidade. Afinal, nós vamos falar de infraestrutura ágil, eu preciso entender o que é agilidade. Né? Agilidade é a capacidade de quê? De você mudar rapidamente, com eficiência, a direção em um movimento que está sendo executado com velocidade. Então, resumindo, agilidade, mudar rapidamente com eficiência e velocidade, né? Mantendo a velocidade. Não só isso, é a capacidade em que as pessoas têm de se deslocar rapidamente em distâncias curtas com precisão de movimentos. Então, se a gente, além disso, depende da coordenação e força. Então, resumindo, a agilidade tem que ficar na nossa mente, que é a mudança rápida com eficiência, com velocidade, com precisão nos movimentos, com coordenação e força. Quando a gente une esses itens que eu já mencionei em vermelho aqui, você tem essa tal de agilidade. Agora, eu tenho que falar da infraestrutura. Eu não posso falar da infraestrutura sem antes falar da infraestrutura. O que é isso daqui, pessoal? É um slide no qual eu mostro para vocês a infraestrutura base, né? Então, cadê o laser point aqui? Cadê esse aqui, né? Lá. Tá aqui. O que eu tenho? Eu tenho uma infraestrutura base. Dentro dessa infraestrutura base aqui do nosso data center, a gente está falando de computação, armazenamento, switch,
topo de rack, toda a estrutura. Depois você vem com uma camada de roteamento. Depois você vem com uma camada de appliance. E depois você vem com a camada de roteadores de borda. Tudo isso daqui é infraestrutura base, correto? Como que você configura esse ambiente hoje? Você tem que ir na mão, você tem que ir lá configurar, você tem que catar o roteador, switch, montar a infraestrutura e tal. E se eu te falar que é possível você montar toda essa infraestrutura que você está vendo aqui sem uma linha de código que você tenha que digitar? Só o Visual Studio montando isso daqui para você. Poxa, o Visual Studio cria toda essa estrutura aqui para mim? Sim, cria. Cria. Como? Vou mostrar para vocês. O Visual Studio monta toda essa estrutura aqui para a gente. Ó, ainda falando nisso, depois que você tem essa estrutura, você vai chegar nesse slide aqui. Ó, ele vai rodar dessa seguinte forma. Ó, a gente vai ter uma camada de infraestrutura base. A partir dessa camada de infraestrutura base, a gente vai conectar serviços como NAT, VPN site to site, a gente vai implementar Firewall, Virtual Gateways, VNet, vai montar toda essa estrutura. Cada uma dessas caixinhas são componentes, igual eu falei para vocês, que estão disponíveis dentro do Visual Studio para que eu possa automatizar e criar agilidade no meu ambiente. Então isso daqui, pessoal, é o famoso negócio que você já deve ter ouvido falar, infraestrutura como código. Né? Infraestrutura como código, exatamente isso. Então, quer dizer, eu preciso parametrizar e montar esse ambiente que faça tudo isso. Como que eu coloco essa camada para depois vir colocar uma outra camada de aplicação e subir o meu ambiente? Basicamente, eu vou ter essa camada, daí depois eu venho e coloco uma camada da minha aplicação, do meu front-end, do meu back-end, e aí eu tenho um ambiente completo. Né? Eu tenho um ambiente completo. O que o Visual Studio permite? O que o Azure permite quando você olha para essa topologia de agilidade? Permite entregar para a gente o quê? Um único botão. Ó, permite a gente entregar um único botão. O que é esse único botão? Esse é o único botão que vai criar essa agilidade. Então você aperta o botão e ele monta toda aquela arquitetura que eu acabei de mostrar para vocês. A arquitetura é essa que pode ser vista nesse mapa. Dá uma olhada. Esse é um mapa na qual fala, né, mostra quais são os componentes do Microsoft Azure. Quais são os componentes do Microsoft Azure. Nessa questão de agilidade na parte de infraestrutura, meu foco nessa palestra hoje é isso aqui, ó. Como que eu crio agilidade no provisionamento de net de rede, de armazenamento de computação, de serviços na nuvem, ok? Extremamente importante. Como que eu disponibilizo um único botão para realizar esse procedimento? Alguém já deve ter ouvido falar sobre ferramentas de automação como Chef, como Puppet. A Microsoft tem uma ferramenta similar a isso também, que faz uma automação dentro do Microsoft Azure, que ela deu o nome de ARM Templates. Azure Resource Manager Templates, ARM Templates. O que é esse tal de ARM Templates? É a solução na qual permite com que eu consiga automatizar deployments dentro do Azure. Eu consigo criar uma estrutura toda em JSON e a partir disso eu faço deployment dentro do Azure. Não só em JSON, mas também eu tenho estrutura dentro de PowerShell para que eu possa fazer esse deployment. Então a resposta que fica agora para você que está assistindo essa palestra, está assistindo esse vídeo posteriormente, é o seguinte: como que eu automatizo tarefas dentro do Microsoft Azure? Eu trabalho através de ARM Templates. Então a resposta para a solução dessa dor, processo de automação, é chamada de Azure Resource Templates. Eu trouxe um slide aqui para facilitar o entendimento. Eu tenho um ambiente local muito conhecido que é uma LAN, DMZ e internet. Eu tenho um Farm Back-end, Farm Front-end, tá aqui, ó. DMZ publicada na internet, acessando o banco aqui. Isso é um ambiente LAN. Quer dizer, esse aqui é o meu ambiente on-premise, ok? Meu ambiente. Como que eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V dessa estrutura dentro do Azure? No Azure, isso daqui se chama VNet,
tá? Dentro da VNet eu vou criar duas subnets, uma subnet chamada back-end, uma subnet chamada front-end. Aqui eu vou colocar o meu back-end farm de banco de dados, aqui eu vou colocar meu front-end farm web service. Ok? Vou trabalhar aqui com o Network Security Group para que eu possa estabelecer o firewall, o tráfego de inbound e outbound entre as subnets, e aqui da mesma forma, inbound outbound entre a subnet com uma saída para a internet. Muito bem. Veja que essas duas imagens elas são idênticas. A única coisa que muda é que aqui é meu ambiente, aqui é Azure, ok? É importante destacar que o que nós já conhecemos hoje, eu não estou falando que Azure é um novo, é um novo cenário totalmente desconhecido. Não, cara, você só precisa mapear o que é aqui para você fazer lá. Se você conhece já de networking, rede básica, você só vai ter que saber quais são os elementos do networking, rede básica no Azure. Não é que, nossa, vou ter que aprender uma ciência nova. Não, você conhece networking, então seus conhecimentos de network são herdados quando você começa a trabalhar com Azure. Não é que você, vou ter que aprender um novo conceito de rede. Não, cara. IP aqui no meu ambiente, IP no Azure é a mesma coisa. Firewall no Azure e Firewall no meu ambiente é a mesma coisa. O que muda é o local. O firewall está no seu ambiente ou o firewall está no Azure. Ponto. DNS aqui, DNS lá é a mesma coisa. A única coisa que tem que ficar claro quando a gente fala de Azure para o dia a dia é como que você vai conectar esses componentes, ok? Aqui eu trouxe um outro slide que facilita um tanto esse entendimento, que é essa visão, né? Aí você tem que entender que dentro do Azure a gente trabalha com uma estrutura chamada Storage Account, eu trabalho com discos são publicados dentro de page blobs dentro de um Storage Account, aí eu tenho a minha máquina virtual, que ela pode ter uma ou duas ou três placas de rede, eu tenho dois, três ou IPs que eu posso publicar numa única placa de rede dentro do Azure, eu monto toda essa estrutura na VNet, crio um load balance e publico. Pronto. Isso aqui é uma infraestrutura típica no Azure. Poxa, Vidal, eu queria subir essa infraestrutura. Concorda comigo, pessoal? Anota aí, tá? Vai lá. Se eu tiver que subir esse ambiente que eu acabei de mostrar para vocês no Azure, é possível? Sim, é possível. Eu vou lá, direito novo, crio o ambiente, vou lá e faço. Bom, beleza. Mas se eu tiver que sempre executar essas atividades, imagina que eu sempre precise criar esse ambiente aqui, ó, de banco de dados e farm e tal. Sempre eu preciso criar esse ambiente de dev ou um ambiente de teste para poder provisionar isso. É muito penoso esse processo. Eu preciso automatizar isso, eu preciso criar agilidade para fazer esse deployment. É isso que cai na prova, caso você esteja se preparando para a certificação 70533. Você precisa automatizar esse processo. Para isso, a gente trabalha com qual resposta? Azure Resource Manager Templates, ARM Templates. Como que funciona a estrutura de um arquivo ARM Template? Um ARM Template ele é constituído por 3 arquivos. Ele é constituído por um template deployment, JSON. Ele é constituído pelos parâmetros e pelo script de PowerShell. Entenda-se uma coisa, o template de JSON, aqui ó, o deployment template, é o arquivo que possui toda a estrutura que você vai fazer o deploy dentro do Azure. Para que você consiga fazer o deploy no Azure, você tem que ter os parâmetros de nome, de máquina, de senha, assim por diante. Esses parâmetros, ele entra no deployment template parâmetros aqui. JSON também, conectado a esse arquivo. Agora, se eu precisar fazer uma configuração ainda maior dentro desse template, eu utilizo o script PowerShell. Pego isso tudo e faço deployment, faço um push dentro do Azure, e aí a partir disso eu vou executar essa estrutura dentro de um Resource Group, dentro da minha subscription, dentro do Azure eu faço o deployment. Tá ok? Então anota aí. Vidal, me mostra, como que você pode me fazer uma demonstração para facilitar um pouco esse entendimento? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui agora e vou mostrar como que se dá esse processo dentro do Microsoft Azure, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Cadê? Compartilhar a tela é aqui, né? Vamos ver. Ó, vamos lá. Eu vou abrir aqui o Visual Studio. Ó. Vou abrir aqui o Visual Studio. Agora você me dá um toque aí para o seu Visual Studio tá ok, que tá carregando, tá bom?
Legal. Tá no Visual Studio já deve estar conectado. Estão visualizando já o Visual Studio? Legal. Para quem não conhece o Visual Studio, pessoal, é igual eu. Eu sou um profissional de infraestrutura. Né? Eu uso o Visual Studio? Sim, utilizo. Eu executo dentro dele uma estrutura bem simples para que a gente possa fazer uma automatização dentro do Microsoft Azure. Então, o que eu recomendo para você que é um profissional de infraestrutura, que quer ser aprovado na certificação 70533 ou quer no seu dia a dia ter um ambiente de infraestrutura ágil? O Visual Studio está preparado para entregar infraestrutura ágil para você. Como que ele vai fazer isso? Através de um negócio chamado infraestrutura como um código. Então, o que eu vou fazer? Olha, veja só, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Novo projeto. Entrei aqui, novo projeto. Eu tenho um projeto aqui, depois que eu instalo o Visual Studio, eu tenho que instalar o SDK do Azure. Uma vez que eu instalei o SDK do Azure, é que no caso aqui eu também estou fazendo algumas POC com Amazon. Eu tenho até o SDK de Amazon aqui também, tá vendo? Eu tenho um ambiente Amazon aqui que eu já fiz alguns testes, que eu estou subindo aqui alguns containers, tá? Eu estou trabalhando com containers da Amazon também. Mas enfim, aqui ó, Cloud Azure Research Group. Eu vou dar um nome aqui, ó, MVP. O nome desse projeto, tá? MVP Week, né? Pode ser? MVP Week, tá? MVP Week 01 é o nome desse projeto. É o nome desse projeto. Veja, eu só cliquei aqui, pessoal, e já entrei aqui, ó, e deu um OK, ó. Pronto. Na hora, o que ele já vai fazer? Ele já vai jogar numa console e vai falar, Vidal, legal, você quer subir esse ambiente, mas você quer subir um template em branco, ou você que já quer subir alguns templates, uma máquina virtual, você já quer subir uma máquina virtual com scale set, você já quer subir um Linux, você já quer subir um web app, você já quer subir um container rodando dentro do Ubuntu. O que você quer? Fala para mim. Ah, eu quero subir uma máquina virtual. E aí você seleciona aqui. Ou então, vamos ser mais. Vamos mostrar o beabá. Vamos subir um template em branco. Né? Vamos subir um template em branco para mostrar para vocês como que fica essa estrutura. Então, ó, vou subir um template em branco, sem nada. Pronto. Deixa ele carregar. Está carregando aqui a estrutura. Piririm, piririm, pim, pim. Piririm, piririm, pim, pim. Vamos. Tá criando o projeto, criando o projeto, criando o projeto, criando o projeto. Tá bom. Eu pensei que isso poderia acontecer. Enquanto ele cria o projeto, eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, cadê? Aqui, ó, PowerShell. Dentro do PowerShell, eu já, deixa eu mostrar para vocês, ó. Quando você cria o projeto, ele vai montar isso daqui, ó. Ele vai criar lá, você vai salvar o projeto. Eu salvei o projeto aqui, ó. Eu já tinha previamente montado esse ambiente para essa demonstração. Então eu tenho aqui um projeto salvado chamado Azure MVP. Ele vai criar o arquivo que eu falei para vocês, que é o de template, que é o Azure Deployment. Sempre ele traz com esse nome, tá? Azure Deployment. Uma vez feito isso, você tem aqui os parâmetros para esse deployment e o PowerShell com uma possível customização também que você eventualmente queira. Tá ok? Então tá aqui, ó, o meu projeto. Se eu entrar aqui, ele vai abrir meu projeto. E isso daqui. Eu posso fazer tanto o deploy no Azure desse projeto utilizando o próprio Visual Studio, a própria console do Visual Studio. Deixa ele carregar isso daqui. Se ele não carregar, eu subo um novo projeto. Ou eu posso utilizar esse arquivo aqui, pessoal, para poder fazer deployment lá no Azure. Então vou usar esse PowerShell para poder fazer deployment no Azure. Então, digamos que dentro do Visual Studio, eu já criei todos os recursos que eu precisava, que no caso aqui é uma máquina virtual, já com storage account, com uma VNet, já está tudo estruturado. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu PowerShell, eu vou pedir para autenticar no Microsoft Azure, então eu vou entrar aqui no Azure aqui, ó. Via PowerShell, eu vou fazer um deployment.
Isso daqui que é agilidade, né? Eu preciso subir um ambiente no Azure? Preciso, mas sem a necessidade de entrar no portal, fazer todo aquele processo, blili, 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 o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, loguei no Azure, vou dar um select na minha subscription, que eu utilizo aqui, e vou mandar criar um resource group, ó. Vou mandar criar um resource group nessa região. Ó lá, deixa ele criar o resource group. Já estou criado o resource group e eu vou mandar ele rodar, ó. E esse é um comando que cai na prova. Se o cara está estudando, ele tem que conhecer isso, tá? New Azure RM Resource Group Deployment. O nome desse novo deployment, o nome do Resource Group que eu quero que ele faça o deployment, e o template file que está naquele template que saiu lá do Visual Studio, ó, em JSON, tá vendo? Olha lá, eu aponto os dois o JSON deployment e essa estrutura. Quando eu faço isso, ó, deploy, o que ele vai fazer? Meu amigo, eu só tenho que cruzar os braços e esperar ele montar para mim. Storage account, vai montar, além do storage account, vai montar as VNet, vai subir a máquina virtual, vai publicar, vai conectar tudo e vai já ter usuário e senha dessa máquina que já está tudo pré-definido, que foi feito quando eu montei o Visual Studio na estrutura. Tá ok? É exatamente isso. Cadê meu projeto? Cadê? Aqui, ó. Meu projeto está aqui, ó. Pronto, ó. Vamos ver aqui, ó. Pronto, ó. Cadê? Aqui. Ó, olha o nosso projeto está no ar aqui, ó. Olha aqui, ó. Que eu falei para vocês. Azure Deploy. Olha lá, MVP Wiki aqui, ó. Tá vendo? Azure Deploy. Essa é a estrutura, ó. Anota aí, eu cliquei aqui proposital, ó. Você tem os recursos, as variáveis, os parâmetros e a saída. Pronto, é bem simples, pessoal, é bem enxuta a estrutura, a arquitetura desse JSON aqui, ó, desse deployment, desse esquema aqui, é bem enxuto, tá? Então isso daqui facilita um tanto. Pô, Vidal, mas como que eu monto um script? Tá aqui, ó, eu venho aqui, ó, adicionar recurso. Quando eu clico em adicionar recurso, o que vai acontecer? Ele vai abrir o Visual Studio e a partir de agora o mundo se abre, meu amigo. O que você quer? Fala para mim. Você quer subir o quê? Você quer subir um banco de dados MySQL? Ah, não, eu quero subir uma placa de rede, uma nova interface de rede. Ah, não, eu quero subir um IP público, um banco de dados SQL. Está vendo? Eu quero subir uma VNet, eu quero subir uma máquina virtual Ubuntu. Veja, pessoal, você monta toda a infraestrutura. Pô, mas que infra? Aquela do slide que eu mostrei para vocês anteriormente. Aquele slide que eu mostrei para vocês, você vai montar justamente ele aqui. Isso aqui é top demais, pessoal. Pegar um exemplo aqui e mostrar para vocês como que funciona. Ó. Pegar a máquina virtual. Eu poderia, por exemplo, criar só uma VNet. Ele já ia criar para mim. Ou só um storage account. Mas eu vou pegar uma máquina virtual. Por que eu vou pegar uma máquina virtual? Porque eu vou colocar aqui MVP Wiki 02, tá? E aí, por que eu peguei? Porque a máquina virtual depende de um storage account e depende de uma VNet. Se eu não tenho isso, ó que legal. Ele já me fala, você quer criar ou você já quer ou você quer selecionar uma existente? No caso, eu quero criar um novo storage account. Aí você já põe o nome aqui, ó, desse novo storage account. MVP Wiki, que você quer que seja storage account. Adiciona, aí ele já faz. Ó que outro top. Ah, ele precisa de uma VNet. Ah, eu não tenho VNet, então vem aqui, MVP Wiki, vai criar uma VNet, adiciono, pronto. Veja, ele vai criar uma máquina virtual nesse storage account, nessa VNet. Veja que eu montei essa estrutura. Quando eu dou um adicionar, olha a magia acontecendo. Toda a linha de código já está pronta, já está finalizado, com todos os parâmetros, com todas as variáveis necessárias para que eu possa fazer um deployment dessa estrutura, dessa máquina virtual chamada MVP Wiki no Azure. Poxa, Vidal, caramba, meu, mas como que você faz isso no Azure? Basicamente, agora aqui, ó, eu clico aqui no meu projeto direito, deploy, novo deploy. Nossa, mas você não colocou nenhuma linha de código? Não. Eu quero fazer um deploy no Azure? Vou fazer. Eu venho aqui, preciso autenticar na minha subscription. Já estou autenticado? Estou. Eu preciso selecionar o meu resource group. Ó. Eu tenho vários resource group aqui. Ó. Olha aquele resource group que a gente acabou de criar lá. Ó.
MVP Insider, que a gente está fazendo um outro deployment. Vamos usar esse Resource Group? Então vamos usar. Tá aqui, ó. Tá aqui Resource Group, ele já selecionou essa estrutura. Ah, eu tenho que mudar os parâmetros. Qual é o parâmetro? Eu colocar o nome da máquina virtual aqui, que é uma variável, MVP week, né? 02 e a senha, né? A senha aqui que eu tenho que utilizar aqui. Cadê a senha do usuário que vai logar naquela máquina? É isso aqui? Não. É senha? Não. Não, aqui é o admin Vidal. Colocar a senha default aqui. Pronto. A senha que funciona. Pronto. Coloquei a senha. Ok. Pronto. Está realizando o deployment. Está realizando o deployment. Olha lá. Já foi no Azure. Olha lá. Criando o storage account. Ah, sabia que tinha feito alguma coisa errada com aquela senha. Deixa eu colocar outra senha aqui, que acho que aquela senha não atende os requisitos. Né? Pronto. Template is válido. Pronto. O que eu tenho que fazer agora? Fala para mim. Tem que aguardar o processo de criação na máquina virtual. Aí ele vai fazer todo o processo, todo o deployment. Vamos ver se no PowerShell já acabou. Ó, pessoal, no PowerShell já acabou já. No PowerShell já fez o deployment. Nossa, Vidal, como que você sabe que ele fez o deploy e tal, da estrutura, piriri, pararó, pararó, piriri. Como que você sabe que ele fez o deployment? Vou mostrar agora. Ó. Eu entro no Azure, entro no Resource Group, que nós havíamos criado. Ó. Cadê Resource Group? MVP Insider, tá aqui, ó. Olha lá, já criou. Olha lá, veja que ele já está criando aqui, ó, MVP Wiki, a VNet para a nova máquina virtual que ele vai provisionar. Mas aquela máquina que eu pedi para ele criar, ó, que eu rodei via PowerShell, já está aqui, ó, está criada. Olha ela aqui, ó. Finalizado, pessoal. Finalizado. Acabei de montar uma infraestrutura, criei VNet, criei máquina virtual, criei storage, criei tudo no Azure. A partir do que, pessoal? Um único botão. Foi lá, apertei um Enter aqui ó, no PowerShell. Ou entrei no Visual Studio aqui, ó, apertei um Enter aqui no Visual Studio, ó. Ó. Apertei um Enter aqui no Visual Studio, tá vendo? Enquanto isso, agora, pessoal, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Tudo bem? Uma vez entendido isso, aí a gente volta para o nosso conteúdo. Cadê? Opa, voltou. Dúvidas, lástimas, lamentações, indagações, queixas. Ficou claro? Dá para fazer isso sozinho? De boa? Agora é o seguinte, eu tenho essa máquina que está lá no meu ambiente. Ok, acabei de criar a máquina virtual, vocês viram tal. Eu quero gerenciar essa máquina virtual de uma forma rápida. A Microsoft tem um recurso que está em preview chamado Azure Server Management Tools. O que é o Server Management Tools? É uma solução na qual permite que eu tenha isso daqui. Ó. Deixa eu pegar o meu laser point, está aqui. Está aqui, ó. Eu tenho uma solução no Azure que ela vai permitir que eu faça o gerenciamento das minhas máquinas no ambiente on-premise ou no meu ambiente no Azure. Nossa, meu, que tipo de gerenciamento é esse? De A a Z, sem você usar RDP. Exatamente isso. Poxa, mas eu quero gerenciar a máquina tal, como que eu vou fazer isso? Veja só,
Eu não acabei de mostrar para você que você faz o deploy automatizado utilizando o PowerShell ou utilizando o Visual Studio? Parabéns. Uma vez que você fez o deploy dessa máquina, agora você quer fazer a gestão dessa máquina. Como que você faz a gestão dessa máquina? Utilize essa ferramenta que está em preview, Server Manager Tools. Como que funciona essa ferramenta? Vamos para a nossa demonstração de Server Manager Tools. Quando eu chego aqui no Azure, eu posso dar um direito novo, adicionar novo aqui e criar dentro do Azure esse recurso, né? Ó, deixa eu pegar aqui, Server Manager, aqui, ó, Server Manager Tools. Quando eu entro aqui, ó, o que acontece? Há uma solução que está em preview, né, dentro do Azure, que permite com que, ó, preview, tá vendo? Mas assim, bora lá, bora usar. Se você quer gerenciar remotamente máquinas Windows 2012, 2012 R2 e 2016, Nano Server, essa é a solução. Você vai fazer o seguinte, vai entrar no Azure, vai dar um Create, vai montar, vai adicionar um gateway, né, na sua máquina, vai informar qual que é a máquina que você quer gerenciar e ele vai criar um gateway. Como eu já montei essa estrutura previamente aqui para vocês, eu vou mostrar como que fica depois que você adiciona essa estrutura. Eu acho que é nesse grupo Azure MVP aqui que eu já deixei montado. Deixa eu ver aqui. É nele mesmo, ó lá. Eu tenho aqui, ó lá, essa máquina aqui. Deixa eu ver, essa daqui. Acho que é essa aqui. Ó lá. Então, aquela máquina virtual que eu provisionei, ó lá, tá vendo? Vidal Demo T. Eu quero gerenciar ela remotamente. Então aqui, ó, ele vai se conectar, o serviço aqui vai se conectar lá, deixa ele conectando aqui, ó. Conectou, o status está conectado naquela máquina virtual que eu havia solicitado, que eu havia provisionado. Uma vez conectado, esse serviço de gerenciamento remoto, olha só o que ele tem capacidade de fazer: restart, shutdown, gerenciar. E aqui é o lindo, pessoal. Settings. Olha o que ele faz na máquina virtual que eu criei, seja on-premise ou não. Opa, eu consigo gerenciar o Device Manager daquela máquina. Dentro do Azure, você gerencia o Device Manager da máquina no meu ambiente on-premise ou no meu ambiente no Azure? Sim. Ou se for um Nano Server, exatamente. Eu vejo aqui o Device Manager. Está aqui, ó. Ó, Device Manager na máquina, você consegue gerenciar o Device Manager, eventualmente desabilitar ou não algum tipo de driver que você queira adicionar. Ó lá, tá vendo aqui, ó? Ó, top demais. Além disso, você consegue gerenciar certificados que estejam ou não instalados nessa máquina. Olha lá, você consegue instalar, gerenciar certificados. Você consegue gerenciar o Event Viewer da máquina. Pessoal, isso aqui não existe nenhuma necessidade mais de você ter um RDP, de você acessar remoto aquele servidor que você provisionou através de um clique. Isso daqui é o que eu chamo de agilidade, infraestrutura ágil. Eu fiz o deployment e agora eu estou gerenciando aquela solução que eu fiz o deployment. Eu quero criar uma regra de firewall. Eu não preciso mais logar na máquina. Eu entro aqui e crio uma regra de firewall. Eu já estou dentro da máquina, eu já estou estruturado, mas você nem está logado na máquina. Eu estou acessando ela remotamente através de uma solução chamada Azure Server Management Tools, gerando totalmente isso daqui é o que eu chamo de autonomia, agilidade, configurações de rede, local admin, PowerShell, o PowerShell mais top, pessoal. Ai, meu Deus. O PowerShell é mais top. Porque ó, eu dou um connect e eu conecto na máquina como se eu estivesse na máquina. Aqui, ó, eu estou num PowerShell conectado naquela máquina. Ó. Posso vir aqui, adicionar comandos, posso entrar aqui, ó, abrir um editor de script, Ctrl+C, Ctrl+V de algum script e rodar, pessoal. E rodar aqui, ó. Posso pegar qualquer tipo de comando aqui, ó. Olha lá. Qualquer tipo de comando, fazer inserção desses comandos. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai, olha lá, rodar esse comando dentro da máquina. Vou colocar aqui, no caso, eu quero só dar um get process, por exemplo. Ó. Deixa eu fechar aqui, deixa eu voltar aqui. Ó. Olha lá, só dei um get process. Ó. Olha lá. Pronto, pessoal. Ele já trouxe os processos que estão rodando naquela máquina. Aqui agora eu posso rodar qualquer tipo de script que ele vai
subir. Isso é mais top, pessoal. Eu quero subir uma feature, eu quero subir uma role dentro daquela máquina que você acabou de criar via Visual Studio. Ok, tá aqui. É só você habilitar ou desabilitar alguma função, alguma feature que eventualmente você queira. O que você quer? Tá vendo, pessoal? Isso aqui é top demais. 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 Você vai gerenciar. Não, quero trabalhar com registro. Preciso alterar uma chave no registro. Tranquilo, cara. Entra lá, ó. Vai lá, ó. Olha lá, entra aqui, vai lá no registro, gerencia o seu registro, ó lá. Adicionar, entra lá, faz o search, acha o camaradinha. Processos, preciso trabalhar com processos. Tá aqui, eu tenho uma console só de processos, ó. Deixa ele carregar os processos, ó. Olha lá, os processos. Tá? Que mais? Serviços. Pô, preciso startar, preciso parar um serviço, colocar em modo automático, manual, assim. Pessoal, isso é agilidade, é a materialização da tal da agilidade, tá vendo? Isso aqui cai na prova, cara. Estuda aí, mano. Cai na prova. Quero gerenciar os discos dessa máquina. Tranquilo? E o mais top, pessoal, e o mais top, File Explorer. Né? File Explorer. Então, quer dizer, eu quero copiar um arquivo, eu quero criar um diretório, eu quero mover alguma coisa para dentro desse camarada. Tranquilo, cara. Cria lá, ó. Olha lá, os diretórios. Tá aqui, ó. Cria uma nova pasta lá dentro, ó lá. Olha lá, cria uma pasta dentro daquele ambiente. Eu estou dentro da máquina, tá? MVP demo, né, meu? Olha lá. Cria uma pasta aqui, ó. MVP demo. Criando um folder. Beleza, deixa ele criar a pastinha aqui, criada com sucesso. Cadê a pasta? Cadê? Aqui, ó, MVP demo, entra dentro da pasta. Pronto, estou dentro da pasta. Pessoal, top demais. Top demais. Aqui, ó, tá vendo? Top demais. Top demais. E assim eu finalizo essa demonstração com relação ao nosso ilustríssimo Azure Server Management Tools. Tá, ok? Essa é a solução na qual permite com que eu tenha total agilidade e autonomia em todos os servidores que são provisionados, seja ele no Azure ou seja no seu ambiente on-premise, tá? Em resposta a isso, depois que você faz todo um provisionamento, existe um outro recurso que garante a sua infraestrutura ágil, que é o recurso chamado IntelliTracing Application in Production. O que é isso? Se você tem uma aplicação hoje que está rodando na sua empresa, se a aplicação ela está em produção, fica difícil você catar essa aplicação e fazer debug da aplicação em produção. Por quê? Porque ela está em produção. Eu não vou fazer debug de algo que está em produção. Mas imagina que eu tenho um erro, eu preciso gerar logs, eu preciso avaliar o que está acontecendo com a aplicação em produção. Existe uma ferramenta chamada IntelliTracing Production que permite que você consiga monitorar, é como se fosse um sniffer de aplicação, sabe o sniffer que a gente conhece de rede? É um sniffer de aplicação, que olha e fica escaneando a aplicação, mostrando todas as requisições que acontecem nela durante qualquer tipo de acesso. Geralmente você tem esse tipo de debug em ambiente de dev e teste, né? Porque o cara está desenvolvendo, ele coloca ali. Para que você possa habilitar o IntelliTrace por padrão, você tem que ir no webconfig da aplicação e, além disso, em algumas configurações globais da aplicação, colocar algumas instruções para que todas as requisições que acontecer dentro da aplicação, a aplicação encaminhar as informações para o IntelliTrace. Você tem que meio que alterar a sua aplicação para ela, além de fazer o que ela faz, ainda encaminhar a requisição para esse IntelliTrace. Eu quero fazer exatamente isso, mas sem ter que alterar a aplicação. Eu não quero alterar a aplicação, eu quero ter total agilidade para monitorar o meu ambiente sem ter que mexer no ambiente. É isso que essa é a infraestrutura ágil que o IntelliTrace entrega para a gente. De que forma? Veja só, você faz o download do IntelliTrace. Assim que você fez o download do IntelliTrace, ele vai te trazer esse diretório aqui, ó. Esse diretório aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha coisa. Antes de compartilhar, deixa eu. Ele vai te trazer um diretório. O que você tem que fazer? Descompactar o documento. E aí você vai no PowerShell e importa a inteligência do IntelliTrace para dentro do PowerShell. Uma vez que você importou essa inteligência para dentro do PowerShell, você tem algumas etapas para você fazer isso, né? Então anota aí. Importa o PowerShell, depois que importou, você roda passo 1, 2, 3 e 4. Passo 1, startar a coleta. Passo 2,
reproduzir o problema. Passo 3, criar um snapshot. Passo 4, parar a coleta. Entenda-se uma coisa, quando você está trabalhando com essa estrutura, você vai startar aqui onde foi descompactado. A dica é, tanto o diretório aonde vai gravar o arquivo de log e da onde está partindo o executável, o application pool tem que ter permissões. Não só o usuário que está rodando, mas sim a conta do application pool. Então você tem que colocar a conta do application pool para isso. Uma vez que você bateu essa permissão, aí tudo funciona. Basta você dar o start, tudo isso aqui via PowerShell, tá? Dá o start, roda a aplicação, gera o problema, ele vai gerar um arquivo para você. Uma vez que ele gerou esse arquivo, você pega esse arquivo, abre esse arquivo dentro do Visual Studio. Tá, ok? Você vai abrir esse arquivo dentro do Visual Studio. Pessoal, isso daqui gera uma total agilidade no dia a dia. Por quê? Porque na prática, como funciona na prática? Na prática, você teria que pausar o seu ambiente, cara. Você não consegue fazer uma inserção dessa em tempo real. Agora você consegue, tá? IntelliTrace Application in Production. Isso daqui é o que eu chamo de agilidade, pessoal. Isso aqui é o que eu chamo de agilidade. Vamos à demonstração. A demonstração é essa, ó. Esse é o arquivo que ele vai gerar, ó. Esse é o arquivo que ele vai gerar. A saída, ele vai gerar esse arquivo. Aqui gera até um arquivo grande. Esse arquivo é um arquivo real, tá? É um arquivo de cliente, tá? É um arquivo real de cliente. Então, isso que eu chamo de agilidade. Eu estou monitorando a aplicação em produção e vendo qual é exatamente o erro daquela aplicação. Então, veja só, eu vou dar 2 cliques aqui, eu vou abrir o Visual Studio, ele vai abrir esse camarada para a gente, deixa ele abrir esse IntelliTrace aqui. Olha lá, já trouxe o IntelliTrace aqui, está aberto. Eu só não vou poder abrir as requisições aqui porque é ambiente de cliente, né? Mas aí eu posso abrir aqui, ó. Eu consigo ver aqui, ó, o que aconteceu. Posso pegar uma URL inválida aqui, ó, por exemplo, ó, posso pegar uma URL inválida aqui, 2 cliques aqui, ele vai me jogar para uma outra console, onde eu consigo fazer a tratativa dos erros. E evidentemente aqui, ó, bem aqui, ó, ele vai trazer aqui, ó, geralmente ele vai trazer aqui, ó, deixa ele carregar. Opa, já trouxe, ó. Tá vendo aqui, ó lá? Então aqui, ó, o cara desenvolvedor, aqui, ó, o tanto de exceptions que eu tenho aqui, ó. Aí, basicamente, o cara tem que tratar, né? Aí o cara trabalha. Mas tá vendo? Eu já vou direto ao foco. Isso é agilidade, pessoal. Isso é flexibilidade. Tá ok? IntelliTrace in Production gera exatamente isso. Tá vendo? Eu sou um cara de infra, consigo monitorar uma aplicação, gerar um problema e tal, e aqui eu já consigo encaminhar para o desenvolvedor esse arquivo para o cara poder trabalhar e gerar o diagnóstico dele. Então, com o Visual Studio, eu provisiono uma máquina no Azure, com o Visual Studio, eu visualizo esses erros e trabalho e apresento para esse cara. Ok? Ó, aquela máquina nossa lá que a gente fez o deployment, deu algum erro aqui. Deixa eu ver se ele não fez o deployment. Mas tranquilo, o que eu queria só falar para vocês é que dentro do Azure tem um recurso chamado Cloud Explorer. É possível você fazer toda uma gestão do Azure também, algumas propriedades, utilizando o Visual Studio. Ó, veja aqui o meu cenário, eu estou logado no Visual Studio, ó, aqui ó, a console aqui, ó, MVP Insider criada, a estrutura aqui, ó, e eu consigo gerenciar, ó, tá vendo? Eu consigo aqui no Storage Account, aqui, por exemplo, visualizar aqui, ó, os blobs, as tabelas, a minha máquina virtual, consigo abrir ela no portal, consigo fazer algumas inserções aqui, ó. Isso aqui é importante destacar também, que a gente consegue gerenciar o Azure tanto com o Cloud Explorer ou até mesmo com o Server Explorer. Tem uma outra opção aqui que é o Server Explorer. Eu autentico no Azure aqui, ó. Eu dou um filtro na minha subscription, que eventualmente eu quero dar um filtro na minha subscription, por exemplo, e aí ele me traz aqui, ó. Me traz aqui também os servidores, os containers dentro da subscription no Azure. Aqui, ó, meus cloud services, o meu storage. Mas veja que aqui, ó, a gente está trabalhando aqui, ó, com Server Explorer. Olha lá, mostrou a máquina virtual. Nem tudo que você visualiza no Server Explorer você consegue ver tão fácil quanto você tem no Cloud Explorer. Porque no Cloud Explorer já está nativo para a gente trabalhar, seja com Resource Types ou Resource Groups. Tá? Isso tudo Visual Studio, pessoal. Por que você está falando Visual Studio, Vidal? Porque é o que vai dar agilidade para a gente. É o que vai dar agilidade. Tá, ok? Um outro ponto que fecha essa demonstração para a gente poder ganhar essa agilidade é isso daqui, ó. Azure ARM Template
templates, né? É importante que você saiba que já tem uma estrutura pronta com vários templates dentro do GitHub, onde eu consigo já utilizar esses templates dentro do GitHub para automatizar tarefas. Então eu tenho centenas de... São muitos, pessoal, templates aqui, ó. Eu quero fazer deployment de uma VNet, de uma máquina virtual. Eu quero subir esse ambiente aqui, point to site. Eu quero... vou pegar um exemplo aqui clássico aqui, ó. Eu quero Ctrl F aqui, SQL. Subiu um SQL aqui. Cadê? SQL. Aqui, ó, VPN set to site. Um SQL. Então, SQL aqui embaixo aqui que eu quero mostrar aqui para vocês que é fantástico esse ambiente de SQL aqui, mano. Top demais mesmo. Cadê? Com Docker, MySQL. Cadê? Always. Deixa eu pegar aqui. Aqui, cadê? Aqui, achei. SQL Always On. Pessoal, já tem uma estrutura pronta aqui no GitHub. Para quem não conhece, o GitHub é um repositório no qual permite com que você consiga publicar templates, não só de Azure, mas também Docker utiliza Git, Amazon utiliza Git, vários players utilizam Git. Se eu aqui nessa tela, eu clicar aqui, ó, fazer deployment, ele vai provisionar um ambiente de SQL Always On com réplica entre as máquinas virtuais. Só de eu clicar aqui, pessoal, deployment. Isso é fantástico. Tá? Se eu clicar em deployment, ele vai fazer o deploy lá no Azure. Ele vai pedir a minha subscription. Eu, no caso, já estou até logado. Ele vai começar a fazer a implementação lá. Nossa, Vidal, como que você sabe isso? Cara, assim, se você olhar aqui, ó, ele tem o JSON. Olha lá, tá vendo? O Azure Deployment, ele tem o Parameters, mas só que aqui ele adiciona um negócio que é o PowerShell DSC. Ele tem uma extensão para poder provisionar todo o ambiente. Como que ele vai configurar o cluster de... Como que ele vai subir um domínio? Porque não é só criar a máquina, tem que configurar o cluster, configurar o quórum, configurar o... Como que ele faz isso? Através de scripts, pessoal. Através de scripts PowerShell, trabalhando com DSC, Desired State Configuration. Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, um script para poder subir o domain controller. Aqui eu tenho outro script para criar o failover cluster. Aqui outro script para parametrizar o always on. E assim por diante. Tá vendo? Eu já até peguei aqui, ó, o do Active Directory. Quer ver, ó? Notepad++, ó. Deixa ele abrir aqui, ó. Esse aqui é do Active Directory. Ó. Tá aqui, ó. Quando você faz download desse camarada aqui, ó, é um zip, tem um PowerShell lá dentro. Eu abri o PowerShell em ++ aqui, ó lá. Ele me mostra aqui tudo que ele ia fazer, tudo que ele faz, na verdade, para configurar um cluster de SQL. Tá vendo? Quer dizer, para subir um domain controller. Vamos pegar aqui também esse SQL Always On aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó. Pedir para ele fazer o download aqui pra gente aqui, ó. Deixa ele fazer o download aqui. Aí depois a gente pega e abre esse cara aqui. Tá ok? Mas basicamente, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar desse slide. Não. Deixa eu ver. Pessoal, a mensagem que eu tinha que passar para vocês é justamente essa, com relação a SQL, com relação a IntelliTrace, Application in Production. Além disso, falar sobre ARM Templates e falei também sobre Azure Server Management Tools. Essas são três ferramentas, são três soluções que garantem agilidade, seja agilidade no deployment, seja agilidade no gerenciamento, ou seja agilidade na monitoração, na operação. Veja que eu consigo pegar todas as áreas dentro de um processo de infraestrutura, né? Deployment, gerenciamento, operação, troubleshooting, assim por diante. Poxa, fantástico, pessoal, fantástico. Isso é o que gera agilidade, autonomia para que a gente possa gastar mais tempo ainda no nosso famoso Counter-Strike. Pessoal, coloca aqui para mim em perguntas e respostas quem já conhecia IntelliTrace Application in Production, né?
Não, quer dizer, quem não conhecia, né? Quem não conhecia, coloca aqui para mim só para eu saber, ou dá o feedback aqui na mãozinha aqui. E, pessoal, mensagem, missão dada, missão cumprida. Era essa a minha, era esse o meu recado que eu tinha que passar para vocês hoje, tá ok? Essa era a demonstração que eu tinha para passar para vocês, que é o que garante agilidade. Para você que tá visualizando esse vídeo, o ponto que fica, você precisa fazer na prática isso. Você precisa fazer o download do Application Tracing em Production, precisa instalar um Visual Studio, montar, ver e rever esse vídeo várias vezes e montar uma infraestrutura, e entender do JSON, a arquitetura dele, dentro do ARM Templates. Poxa, pessoal, fantástico demais. Fantástico demais. Muito bom, pessoal. E deixa eu finalizar a minha gravação aqui. Legal, pessoal, muito grato por mais um vídeo. Te vejo, então, no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.